Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OneTV, mais uma vez aqui com você. Eu sou a Lely E Marques. eu sou Roger Santos. Muito bem-vindos. Antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, vai deixando aí a tua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ser notificado a cada novo episódio. E envia pra todo mundo. Exatamente. Isso aí. E hoje vai ter muito riso aqui. Pelo que deu pra ver nos bastidores agora, vai ter Conteúdo bacana. e muitas histórias. Tem muita coisa pra gente conhecer hoje, mas daqui a pouco a gente apresenta os nossos convidados do OneCast de hoje. Segue a vinheta. E hoje nós estamos recebendo aqui no OnCast nossos amigos, parceiros da OnTV, Cello e Carol, do Orlando Sharks Tattoo aqui de Orlando. Muito Sejam bem-vindos! Obrigada. Esse povo tatuado aí agora. E já estão querendo me convencer aqui, né? Já estão querendo me convencer a fazer a minha primeira, né? E vai. Com certeza. Eu tô tentando há um tempo já, agora tenho parceiros que vão me ajudar. Exato. É isso aí. Desde que a gente se conheceu, Ou vai Aléria, fazer eu preciso tatuagem ou retocar a vai pôr minha, eu preciso piercing. retocar a minha. Faz uns 18 anos mais ou menos isso. Ela ainda não retocou. Agora vai, agora vai. Ah lá. Gente, Não. bem-vindos. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Que Vai bom ter que muita vocês história hoje aqui, hein? Tamo junto. Se prepara aí, Caio. Para dar risada. Pra dar risada também. Que bom, gente. Que boa. Bom, a gente quer saber muitas coisas da vida de vocês antes de vir para os Estados Unidos, né? Vindo para os Estados Unidos, então a gente vai tentar fazer uma cronologia aí, né? Sim, sim. Se apresenta, meu amigo. Não, desculpa. Primeiras damas. Exatamente. Se apresenta. Ai, gente. Ladies first. Ladies first. Tá bom, meu nome é Carol. Eu sou de Campinas, do interior de São Paulo. Antes de vir pra cá, eu trabalhava com comércio exterior. E aí, um dia a gente teve a brilhante ideia de vir pra cá e em 2 meses a gente simplesmente abriu mão de tudo, vendeu o que dava pra vender. Uau. E eu e meu marido viemos pra cá pra ficar aqui 2 anos e voltar pro Brasil. No fim, a gente já tá batendo 9 anos, né, amor? Uau. 9 anos Quem vem se aqui. apaixona, né? Se apaixona, se apaixona. É uma coisa muito, muito louca, né? A gente não fazia ideia do que esperava, porque muitas pessoas que eu converso acabam estudando, acabam se preparando. Não. Liguei pra ele do serviço, falei assim, vamos tirar o nosso visto? Ele, bora. Ele nem perguntou, ele, bora. Marquei, tiramos e viemos. Aí fica mais fácil, né? Quando o marido fala, bora, vamos lá. Tem que Graças aproveitar a o Deus, time. né? Graças a Deus, graças a E a tua Deus. família é toda de lá, Carol? Toda a minha família tá lá. Sou eu e ele aqui e as nossas filhinhas cachorras. Ah, é? E daqui a É. pouco a gente vai contar uma peculiaridade da Carol paulista, que vocês vão ficar sabendo, que vocês vão ver, Uhum. né? Tá Sim, certo. Daqui a pouco. sim. Nem vamos contar então, tá? É isso aí. Right. Ma- Continua assistindo que você vai ver. Manda brasa, Cello. Tchelão, É. Tchelusca. Deus do livro. Não, é Cello. Na verdade, meu nome é Marcelo. Marcelo. Então, mas todo mundo conhece como Cello. E, cara, Por isso que falava Marcelo Tchelão. É isso? exatamente, é meu pai que começou com isso. Que legal, cara. Mas eu também sou de Campinas, São Paulo. É, assim, uma grande coincidência que é a mesma cidade, né? A gente é da mesma cidade. E, putz, cara, eu, assim, trabalhei já que quase tudo na vida. Já trabalhei com rádio, trabalhei com TV, já fui assessor parlamentar no Brasil. Já fiz de tudo. E mais ou menos com 40 anos eu comecei a tatuar. Então, assim, comecei tarde. Começou novinho. É, novinho, né? Ainda tô novinho, mas Sim. Na flor da idade. E eu vejo assim que, cara, a tatuagem mudou minha vida. Então, assim, eu sempre fui muito ligado à música. Eu tive uma banda no Brasil que até a galera conhece um pouquinho, que chama Rosa de Saron. Pois uma banda que eu é, fundei, cara, fiquei que legal. Tu foi quase- fundador da banda, aham, né? quase Vocalista. 15 anos. Isso. Fundador, vocalista da banda, Rosa de Saron. E o Rosa, até hoje, a gente é muito amigo. Eles vêm pra cá e tal, e a gente é muito amigo. E assim, e eu sempre achei que eu ia, cara, com a banda, com a música, eu ia viajar, conhecer o mundo, ir pra outros lugares. E no fundo Ele foi saiu a da banda tatuagem e foi conhecer o mundo. Exatamente, aí a tatuagem mudou tudo. Eu vim fazer 2 guests aqui, pra conhecer, pra ver se eu tinha algum cliente, alguma coisa. No primeiro guest, eu conheci a Carol e o Géser. E aí, Ah, não é essa. na verdade, eu conheci Ah, tu eles. conheceu?
Eu conheci eles numa viagem que eu fiz com a minha esposa, né? A gente veio passar 10 dias. A Carol trabalhava num restaurante no shopping, aí Tu atendeu a gente. conheceu a Carol e tu marcou a vida dela, né? Não, Assim, cara, né? e depois de um Legal. tempo eu vim fazer o guest e tatuei os dois. Que E massa. depois vim, fiz um outro guest e há 2 anos, mais ou menos, eu tô aqui. Aí 2 anos Fantástico. eu resolvi, cara, também vender tudo, largar tudo, minha esposa também, vamos que vamos. Eu tenho 2 filhas que estão no Brasil ainda. Tem uma de 25 que casou agora. Pois Eu é, Uma tu de viu o vi. casamento dela agora, né? Sim, Que sim. E legal. tem mais uma de 7 que tá aqui com a Tá gente. aqui. Aham. Fantástico, parabéns pela filha, Valeu, gente. obrigado. Faz parte da vida, né? É, Vai casando os filhos, a É, gente vai. Quando, né? coraçãozinho meio dividido, né? Mas cara, mas estamos aqui, a gente tá, veio com objetivos mesmo de construir alguma coisa legal aqui. E acho que assim, 2 anos, acho que é um tempo muito curto para tudo que a gente fez. Parece que a gente vive aqui há, sei lá, 10, 11 anos pelo menos. Porque aconteceu muita coisa nesses Muita 2 coisa. anos. 2 E anos. hoje, 2 anos. 2 anos só. E hoje a gente tá com, cara, posso dizer que é um dos maiores estúdios de tatuagem Pô, aqui é de Orlando. lindo o É estúdio, lindo né? demais. Meu É. Deus do céu, o estúdio de vocês ali Obrigado. é muito, 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 né? E lógico, né, que o estúdio se engrandece com quem toca, né? É isso Tem que ser, aí. tem que ser. É isso aí. É, É isso aí. é, A a gente base tem que entra e ser acaba firme. tendo uma experiência ali, assim, visual, É mais- auditiva, é. tudo. Também é mais do que prosperar sobre dinheiro, né? É prosperar na vida das pessoas das quais a gente está convivendo ali dentro, né? Da equipe nossa, a gente tem uma equipe maravilhosa também, todo mundo que trabalha ali dentro, os clientes que estão ali, todo mundo é assim, é uma energia muito boa. Eu não estava mais acostumada com uma energia tão boa dentro de um ambiente de trabalho, Nossa, né? que bacana. Vindo de 9 anos de restaurante, que é quem já trabalhou com restaurante sabe que é difícil, né? É desafiador. Sou muito grata, mas ali dentro o que a gente está Sim. construindo cada dia está sendo assim muito legal. E é muito Legal. importante Bacana. porque, assim, no Brasil eu tinha um outro estúdio de tatu que eu vendi quando eu vim pra cá, minha parte e tal. E chamava Mako Tattoo Experience. Então, assim, eu sempre já tive. tinha isso Eu já no tinha. Brasil. Então, eu sempre tive comigo, cara, que em vários setores, mas eu falo no nosso, né, que é a tatuagem, tem que ser uma experiência. Então, tem que ser uma experiência da hora que a pessoa olha por fora, a hora que ela entra lá dentro, como ela é recebida, a música que tá tocando, o cheiro do estúdio, tudo aquilo vai marcar ela pra sempre, porque a tatu é algo que marca Que pra marca sempre. pra sempre, Então, exato. assim, a lembrança daquele momento tem que ser boa. Cara, tatu dói. Não dói, não tem como falar que não. Mas você tendo outras experiências ali dentro, aquilo vai te Compensa. marcar mais do que a dor da tatu, porque a dor passa, tirou a agulha, acabou a dor. Já era. E você vai lembrar de tudo aquilo por muito tempo. E é o que faz muitas vezes as pessoas voltarem. E quando tu for tatuar a cuia, eles vão botar um baitaca, não se preocupa. Botar uma música certeza. diferente. Botar uma música Certeza, gaúcha. não, não. certeza. Mas agora, aproveitando a surpresinha aí, né? Diz que temos uma Aqui, Uma ó, vamos revelar. paulista lá de Campinas que Que diz que toma uma. delícia. Ó, não sei se tá na temperatura que tá acostumada a não encher demais porque ele tá comprido, mas vai degustando, não tem pressa. Ai, muito Tem pressa. obrigada, muito obrigada. Carol diz vou que mesmo, gosta tá? de tomar um Gente, mate, né? Então, Quando a gente Nossa. encontra alguém que não é gaúcho ou que não é do sul, que toma chimarrão, a gente fica muito feliz. Porque É. assim a gente se sente, né, é. prestigiado, Porque honrado. o chimarrão no nosso podcast, ele é marca registrada. E não é todo mundo que gosta, porque Não, é e- amargo. Assim. Né? A gente fala, é amargo, às vezes, diferente. pra alguns vai ser sem gosto, pra alguns vai ser, eu gosto com açúcar. Aham. O nosso É filho muito agora que ele tá... Ele né, gosta de tererê, que é experimentando. geladinho, adoçado, mas tá É. tudo bem. Primeiro que eu achava muito chique tomar isso. Uhum. Gente, eu acho muito chique, porque é todo um processo, né? É uma coisa que você Um tem que ter ritual pra paciência. preparar, um Exatamente, eu ritual acho pra isso tomar. legal. É. Mas depois E que eu pra- comecei a tomar... Pra nós é a amo. nossa marca registrada. Nós gravamos ontem. A gente Aham. sempre grava de manhã, daí de É. tarde eu já tava trabalhando numa área, a Lely noutra, daí a gente se encontrou aqui e não veio o mate. Deu brinco. Chegou, deu crise de Nossa, abstinência. exatamente. Começa a tremer. É, Desculpa, eu te Cello. interrompi Não, que ali. isso. Mas assim, é impossível não te fazer essa pergunta. Você Sim. é da música, eu sou da música, eu preciso perguntar. Uhum. Pronto, agora A banda é... Toma teu Relaxa. mate, Já era. toma teu A mate. banda Rosa de Saron furou uma bolha, né? E que na época não tinha rock, não tinha esse tipo de som Uhum. no meio cristão. Sim. Então, vocês acabaram pegando uma grande massa de jovens que Uhum. voltou para a igreja. Fala um pouco sobre isso. Cara, assim, quando a gente realmente começou, quando eu tive a ideia do Rosa e tal, Mais ou menos que ano? Mais ou menos. 1988. 88. Era eu e um amigo meu da escola, o Rogério, que é baixista até hoje do Rosa.
E assim, eu sempre gostei de rock, então a minha pegada era rock. E quando eu acabei entrando pra igreja, cara, não tinha. Então, assim, aquilo me fazia uma certa falta, tal. Tu não ia conseguir ficar no Ele ficava cafezinho, lá, né? tal. E a gente começou a pegar, depois a gente até fez, depois que eu saí do Rosa, eu tive uma outra banda que chama The Flanders, que a gente pegava as músicas do Padre Zezinho, essas músicas de procissão bem antigas e transformava em punk Legal. rock hardcore, então era uma ideia. Só que Que quando a massa. gente entrou, a gente foi considerado a primeira banda de heavy metal católico do mundo, não tinha outra. Então, assim, foi Uau! realmente um desbravamento, assim. E depois disso foi muito legal, porque aí começaram a vir muitas outras bandas. Eu acho que foi, assim, uma mudança Já na, existia na música católica. já Evangélicos já. existia? Já. Mas com certeza, com a ascensão do Rosa, Sim. que se criou muitas outras Sim, bandas sim, evangélicas, sim, né? sim, sim. O Rosa influenciou e influencia até hoje Até muitas hoje, né? bandas. Várias Aham. denominações, Eu sim. tive agora, um pouquinho antes de vir pra cá, eu tive na gravação do DVD deles, que foi no Teatro Municipal de São Paulo, tal. E assim, tinha a presença ali de Juninho Afran, que era da oficina G3, outros artistas evangélicos participando da gravação. Então, assim, era uma coisa muito legal, sabe? Mas foi realmente um desbravamento e trouxe uma geração, assim, de adolescentes, que tava bem afastado e olhava aquilo e falava, pô, posso curtir uma música diferente ali no meio cristão. E Uhum. isso é bem Sim. legal. Bacana. E você conhecia a Carol já? Eu Nesse... conhecia a banda, mas honestamente eu não ouvia. Qual que é o teu estilo musical, Carol? Vamos ver agora. Bem pessoal, né? Indefinido. É. É por fases da Então vida. toca aqui, porque eu também sou assim. É por fases Mas da ela é vida. obrigada a Hoje. escutar rock todo dia. Não, exato. Mas aí eu te falo, aí foi o restaurante que me deixou mais à vontade em relação a isso, porque você escuta De tudo tudo. quanto é música. Então, o que É. eu aprendi no trabalho, quando eu tô trabalhando, eu apago minha mente para o que tá tendo de barulho, de pessoas falando, ou até do som. Então, eu não presto atenção. Claro que se tá tocando alguma coisa que eu gosto, aí eu vou acompanhando. Mas, assim, música Sim. pra mim é por fase. Hoje em dia, eu evito ouvir músicas que me colocam pra baixo ou que falam coisas que não tem nada a ver com o que eu tô vivendo ou com o que eu Uhum. quero pra mim, Sim. né, que é aquela coisa meio mística, né, de manifestar e tudo mais, eu acredito nisso, eu não vou ficar cantando música de traição, alguma coisa assim, sendo que eu sou casada e pra mim não funciona isso no meu casamento ou alguma coisa pesada, enfim. Tu sabe Sim, que Então isso eu escuto interfere de no tudo. subconsciente, a né? gente tava vindo pra cá e veio. Esses dias eu fiz uma pergunta pra ela. Não sei o que me deu na minha cabeça. Assim, eu perguntei pra ela, ela não soube responder na hora, assim, na dúvida. Se tu fosse condenado a ouvir somente um estilo musical pro resto da vida, teria alguma? Daí eu perguntei dela, ela ficou na dúvida, né? Aí agora vindo pra cá, eu perguntei de novo, a gente tava debatendo sobre Aham. música, né? Porque às vezes, assim, qual que é a tua identidade? Significa, uma vez falaram pra nós, uma pessoa que é do rock, Identidade né? musical, no Sim. Ah, caso, não, né? se tu tem muitos estilos que tu gosta, não tem identidade musical. Pô, mas Não, eu não. posso gostar muito mais de um estilo, mas não desgostar de outros, que não tem Sim, nada a sim, ver, sim. né? Que Aham. não tem nada a ver. Tem Exatamente. dias que eu quero escutar rock, tem dias que eu quero escutar reggae, tem dias que eu quero escutar Não, Uhum. cara, MPB. Música gaúcha? eu sou do Não, rock, mas tem Obrigada, dia que eu não quero música escutar rock. gaúcha. Obrigada. Eu já sou da música Aham. gaúcha, então Sim, eu sim. sei que a minha identidade é essa, Aham. em todos os estilos que tem dentro, Sim. todas as vertentes. Mas Uhum. eu adoro rock. Aham. Curto sertanejo, curto uma bandinha do sul, um forró, rock nacional, internacional. Não Aham. tem. Sim. Gosto, mas não é sempre. É. É, Mas e na época da banda, você já estava envolvido com tatuagem, não? não, não, Como que não, foi não, na essa... verdade não. Como eu falei, já trabalhei com um monte de coisa. Eu não sei, se tiver que fazer uma lista e escrever pra você agora, eu não vou lembrar o tanto de coisas diferentes que eu já trabalhei. Mas eu gostava de tatu. Tanto que depois que eu saí do Rosa, ainda tinha um preconceito bem grande ainda na igreja, né, com tatuagem. Uhum. Esse preconceito existia. Eu montei uma outra banda que era o The Flanders e a gente continuava. Ai, opa, desculpa. A gente continuava tocando no meio cristão e tal. E foi quando eu comecei a fazer as minhas primeiras tatus. E eu lembro que ninguém tinha tatu, então as pessoas olhavam pra gente assim com aquela cara de, meu, já tá condenado, isso aí vai pagar no fogo do Vai inferno. pagar Exato. no mármore, vai arder no mármore do Vai na inferno. cabeça. Então, assim, eu gostava, passei a gostar, mas eu ainda nem sonhava em tatuar. A tatuagem, até vou contar rapidão pra vocês aqui como que aconteceu, porque assim, eu tava trabalhando como assessor parlamentar, como eu falei,
E o deputado lá que eu trabalhava São perdeu a Paulo, eleição, em São Campinas. Paulo, em Campinas. E o deputado perdeu a eleição, eu sei que ficou todo mundo ali perdido, desempregado. Eu fui vender curso de inglês, sem falar inglês, eu fui trabalhar em gráfica, ser Quem vendedor. nunca, né, gente? Já vendi de tudo. E aí, numa certa noite, bateu aquela coisa de eu falar, cara, tava com 30 e tantos anos, eu falei assim, não é isso que eu quero pra minha vida, eu não gosto disso. Eu gostava da música, eu gostava de tatu, gostava de outras coisas, mas acho que tinha uma veia artística ali que não tava feliz. Uhum. E aí eu larguei, saí desse emprego que eu tava, que era em outra cidade, que era em Jundiaí. Eu ia e voltava todos os dias, fui pra casa. Cara, numa noite dormindo, acordei no meio da noite com uma ideia. Eu sou cheio de ter as ideias, cara. Então, assim, eu falei, pô, eu vou criar um jornal. Na época ainda tinha jornal de papel. Um jornal que seja sobre rock e tatuagem. E aí eu fiz um boneco, porque eu já tinha trabalhado muito com publicidade, designer, gráfico, essas coisas também. Fiz um boneco desse jornal e saí nos estúdios de tatu vendendo anúncio. Então os estúdios de tatu anunciavam no meu jornal, depois eu ia distribuir o jornal em padaria, supermercado, gratuito e tal. Grande sacada. Um desses estúdios, e eu fiz umas 2 ou 3 edições que deram muito bom, assim, eu até ganhei um dinheirinho e tal, fiquei feliz. Só que um desses estúdios, quando eu fui receber, eles não tinham dinheiro para me pagar. Eles estavam apertados e tal. Falei, cara, não vou brigar por causa disso. Me ensina a tatuar. Eu quero aprender a tatuar. Aí fiz um cursinho lá de umas 2 semanas, e os caras falaram, você tem jeito, você não quer trabalhar aqui com a gente? Me chamaram para trabalhar. Legal. Me largaram lá sozinho, lá uns 2, 3 dias. Acho que eu fiz umas 2 ou 3 tatus, assim, que se eu encontrar as pessoas, eu preciso pedir perdão, pelo amor de Deus. Gaúcho já ia falar Que se elas estiverem vendo nesse momento, elas foi você. Gaúcho ia dizer, Ah, mas olha a cagada que No você Orlando fez." Sharks cara, resolver mano, aí isso. foi. E aí eu fui procurar um outro cara que eu tinha vendido anúncio pra ele também, mas que já era mais consolidado, e falei pra ele, cara, eu tô aprendendo a tatuar, quero aprender mais, e fui pro estúdio dele. Fiquei 6 meses, 7 meses só atendendo balcão, limpando banheiro, tirando o desenho pra ele no papel, sem tatuar. E aos pouquinhos eu comecei devagarzinho, daqui a pouco eu já tava com os meus clientes, coisa de um ano e pouco, eu já tinha uma carteira legal assim de clientes que iam pra me procurar. E aí não parei mais. É Isso, muito artístico, né? A tatuagem é algo que precisa ter concentração, foco, disciplina. Não é uma coisa que tu vai comer. Ah, sim. agora não tô afim. Aham. Né? O que eu falo, assim, como cliente, hoje amiga, a forma como o Cello tatua é diferente, é muito diferente de qualquer pessoa que eu já vi tatuando. Ele tem uma paixão e ele tem uma visão. Quando ele começa a fazer os desenhos, ele só faz uns riscos que você acha que vai dar tudo errado. É uma caneta vermelha, uma outra caneta preta e um palitinho de sorvete. E aí começa. E ele vai riscando e fica umas coisas que você olha e você fala, meu Deus, vai sair torto. Não vai ficar bom, não vai ficar bom. Na hora que você vê, ele tá ali montando e não tem nada Perfeito. colado, é tudo da cabeça dele. É um jeito de trabalhar que assim, você fica namorando vendo ele trabalhar, é Uhum. muito legal. Essa que tu Super tem. artístico. Essa daqui é toda dele. Aliás, ainda É falta lindo. minhas costas, tá, gente? Só pra avisar aqui pra vocês, o Cello ainda não fechou minhas costas, nem as minhas 2 pernas, nem a barriga. O marido dela faltava um pedaço, mas eu tô vendo que ele tá meio arregando. Tá ali atrás. A culpa do marido. E só para completar, porque a Carol falou, assim, a galera tá muito acostumada com tatu, você vai e cola o stencil, por exemplo, você vai querer a bandeira lá com o chimarrão, então vai se colar um desenho para você ver. Eu fui para uma linha de trabalho que é uma linha mais voltada para o tribal. O tribal, o que que é? Quando a gente fala tribal, às vezes o pessoal tem aquela ideia do tribal, que é antigo e tal, mas tribal são tatus que são ligados a tribos. Uhum. Que vai e fala de questões culturais, Exatamente. né? Legal. Então, por exemplo, você tem na Nova Zelândia os Maores, você tem ali na Polinésia Samoa, Ilhas Marquesas, e cada lugar desses tem um estilo de tribal característico. Então eu comecei a estudar essas culturas. Quando eu vim para cá, eu comecei a estudar também a cultura do povo de Porto Rico, porque aqui tem muitos porto-riquenhos, e aí eu entendi que o tribal para eles assim vem dos taínos, que é seria as primeiras tribos ali do Caribe, e ali eles têm símbolos específicos. Hoje tá difícil. Ali eles têm símbolos específicos. Então, por exemplo, eles têm um sapo que é o coqui. Uhum. Cara, eu sempre vi aquilo, e no Brasil as pessoas Mas não iam, tá? fazia ideia. Nunca. Cara, quando eu cheguei aqui, eu fui estudar e eu entendi que o coqui
era um símbolo ali de Porto Rico, que era um sapo, porque quando teve a invasão do pessoal para colonizar, Espanhóis. os espanhóis, quem na verdade despertou as tribos porque foi durante a madrugada. Eles despertaram com os barulhos Dos do sapos. sapo. Então o sapo virou um símbolo de Atenção, alerta. exatamente. Então assim, são pontos que Foram a partir os gansos. exatamente. A partir do momento que você começa a estudar essas culturas e você começa a entender como faz, Tu entende a você- simbologia, né? cara, é onde você ganha o respeito, é onde você acaba se tornando referência. E eu acho que pra tudo, cara, que você vai fazer, se você conseguir, se você focar em se tornar referência, vai dar certo. Entendeu? Não dá pra você ser. Cara, tem muita gente tatuando, tem muita gente fazendo um monte. Só que assim, você vai ser mais um. Sim. Então, assim, você tem que focar em se tornar referência. Você tem que entender aquilo que você tá fazendo. Você tem que estudar, você tem que ser o melhor. Entendeu? Pode ser que você não seja o melhor do mundo, Não mas vai você deixar tá. de tentar. Exatamente. de Não vai tentar. deixar de O tentar. conhecimento ele não fica só técnico, mas ele Uhum. fica teórico também. E isso Sim. faz toda a diferença, Cara, né? a pessoa, ela chega hoje, por exemplo, os clientes, eles chegam e falam assim, eu quero fazer sei lá, no Brasil tinha muito isso. Eu quero fazer a tatu do The Rock. Uhum. Entendeu? O cara nem sabia o que é. Eu quero fazer um Maori. Todo mundo falava Maori. Ninguém quase faz Maori aqui. E Maori nem é um estilo de tatu, na verdade. Maori é a tribo. A tatu que eles fazem chama-se Tamoko, é outra coisa. E assim, o cara, ele chegava pra mim e falava, eu quero fazer. Só que ele falou assim, mas o que você vai fazer aí? Aí eu falava, isso aí não é um Maori, isso aí vem da Polinésia, pipapapa. A hora que você acabava de falar, o cara falava, toma meu braço, faz o que você quiser. Então, a maior parte dos meus clientes, na verdade, cara, eles chegam, eles me dão o braço, deitam na cadeira. Cara, ele só vai ver a hora que eu acabei. Ou daqui a pouco, entendendo a história, não era bem isso que eu queria, vamos ver outra. Né? Isso pode acontecer também, porque daí a Exatamente. pessoa tem uma ideia visual da Uhum. imagem, mas ela vai conhecer o significado por trás Sim. daquilo, se fecha com que ela... É porque ela vê no Pinterest lá, ela vai lá ver uma imagem, só que, cara, tem imagem no Pinterest que a cada 10 clientes que eu tenho, 8 chegam com o mesmo desenho. Falam, quero fazer isso aqui. Só que não sabe que pode se fazer alguma coisa exclusiva para ele, uma coisa muito diferente daquilo, Sim. e é onde a gente... E também tem gente que não tem a coragem de entregar um braço, uma parte do corpo pra tatuar sem saber como que vai ficar, né? Tem Quer isso saber também. tintim por Tem isso tintim. também. Carol, diferente. e a tua parte? A tua parte não é fazer tatuagem, mas a tua parte Não. também é trabalhar com o corpo das pessoas. Conta um Exatamente. pouquinho da tua arte. Então, na realidade, né, é uma arte que começou recente. Na verdade, foi um incentivo do cello, né, para É sair da minha mesmo? zona de conforto, para descobrir uma nova legal. profissão, né, uma área da qual eu me apaixonaria para fazer. E Legal. hoje, por mais recente que seja, eu tô bem apaixonada pelo que eu faço. É mais do que perfurar, né? Porque perfurar, qualquer um perfura, é que nem tatuagem, qualquer um tatua, né? Mas é o tato ali com o cliente, é o sentar com o cliente, é o conversar, é o que eu falo. Todo mundo que sentou naquela cadeira até hoje, eu consegui desmontar pelo olhar, né? Porque você olha aqui a pessoa, né? Olho a olho. E aí a pessoa se diverte, ou a pessoa conta alguma coisa da vida, compartilha alguma coisa. Todo mundo que sentou ali, todo mundo compartilhou alguma coisa comigo. Eu até brinco que é o Therapiercing, né? Ah, Que a gente- legal. Therapiercing. é o Therapiercing, Olha, que a isso gente pode faz virar um podcast, Therapiercing. Therapiercing. Lá Mas a gente eu faz juro. Tatu-terapia e terapiercing. Exatamente, tatu-terapia e Therapiercing. Em É breve uma- o podcast lá dentro, Therapiercing. E Adorei. lá ia Exato. dar um estúdio Uau, eu vou muito falar legal, pra hein? vocês, assim, tem Pô, histórias. desculpa aí, Caio, mas de repente É, a gente mas ia ter que tem gravar uns histórias lá. que, A gente leva assim, o Caio. você dá risada, você acaba chorando com a pessoa. Às vezes a pessoa só quer Eu estar ali. imagino. Tem gente que eu sinto. Esses dias mesmo eu atendi uma pessoa muito, 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 muito humilde, né? E ele tava muito fechado, assim, pra eu perfurar. Ele foi fazer perfuração no nariz. E eu tratando ele com o maior carinho do mundo, mesmo, né? Porque ele é meu cliente, independente se é simples ou não. E aí eu fui quebrando, assim, ele tava meio secando, daqui a pouco ele já tava rindo, terminando, Foi se aí eu ofereci soltando. um chocolate quente, você vê que a pessoa se sente importante, né? Então, assim, esse trato mais particular que eu tenho com o cliente, isso eu gosto muito, mas eu tô aprendendo todos os dias, é uma profissão, né? Não dá pra fazer de qualquer jeito, a gente tá mexendo no corpo das pessoas, então tem que ser feito com muita responsabilidade. Com certeza. E Tu, você... tu trabalhou em outras áreas e tu Sim, digamos bom, assim, tu contando daqui gosta da dos Estados tatuagem, Unidos, gosta da parte daqui dos Estados Unidos, a maioria do tempo eu estive trabalhando em restaurante, em restaurante. todas as posições possíveis, impossíveis, prováveis e improváveis. Já trabalhei também com faxina,
Já vim de De carro. tudo. E assim, já teve. Não, já dei Aqui a gente se reinventa, curso. né? Não, Sim. menina, Aqui a gente se reinventa. Aqui a Mas gente uma não tem preguiça coisa para trabalhar, né? Então, assim, não tem, ai, nossa, não. É dinheiro, é trabalho, é digno, vamos fazer. Então, eu nunca me acovardei nesse sentido. E aí surgiu Surgiu o uma Orlando Sharks parceria. Tattoo, a Surgiu uma parceria. Sim. parceria. Não, e essa parceria veio de uma brincadeira, né? Porque quando o Cello tava fazendo essa tatu, eu fico olhando para as duas, né? Porque ele também fez essa. Isso no primeiro guest que eu vim fazer aqui, É, naquela. primeiro, da Antes de tua vinda mudar. pra Orlando. Não, Antes. eu nem pensava em me mudar pra cá. Não, foi há mais de 2 anos. Sim. foi muito engraçado, porque quando a gente se conheceu no restaurante, primeiro, eu não falava em português com os clientes, eu só falava inglês ou espanhol. Só. Chegou ele e a Geise com uma carinha assim. Aí na hora eu falei, brasileiro. Comecei a conversar com eles. Gente, foi amor à primeira vista. Eu amei o Cello, eu amei a Geise na primeira vez que eu conversei com eles. Cheguei em casa já falando pro Geise, amor, pelo amor de Deus, você não tem noção. Eu conheci esses dois, eles são muito legais. Aí tá, vou ver o Instagram do Tchelão, umas tatuagens. Eu falei, pronto, acabou. Na próxima vez que ele veio, a gente já tinha marcado. E aí, fazendo a tatu, eu virei pra ele e falei assim, eu não quero saber. Se você vier pra cá, eu vou trabalhar com você. Não sei o que eu vou fazer. Eu vou faxinar, mas eu vou trabalhar com você. Nunca tinha pensado em trabalhar com tatuagem, com piercing. Nada disso, nada disso. Mas é aquela conexão que às vezes a legal. gente encontra alguém e fala, eu quero estar contigo, quero ficar É, próximo de você. Vamos exato. fazer alguma Sim, não, coisa. E a É. coisa foi muito louca, porque, tipo assim, eu vim, quando eu decidi vir, aí dei entrada lá no meu visto, no tal, que era ligado, eu tava vindo pra montar um estúdio junto com outras 2 pessoas. Aí, o que que aconteceu? Meu visto não saía, eu não queria, né, tá preso aqui e tal, então eu falei, eu só vou quando tiver tudo certinho e tal. E essas 2 pessoas, não, porque você precisa vir, precisa vir, precisa vir. Falei, faz o seguinte, abre o estúdio aí vocês, quando eu chegar aí eu vou trabalhar no estúdio de vocês, tá tudo certo pra mim. E aí, eles abriram o estúdio, não, e vem que tá bombando. Cara, quando eu cheguei aqui, era uma portinha lá atrás de uma funerária. Eu falo que não entrava uma alma viva, porque era atrás da funerária, então, tipo assim, não entrava ninguém, não sei o que tal, a coisa foi totalmente diferente do que eu imaginei quando eu chegasse aqui. Sim. E eu Mas era tive. perto de uma funerária, mas tinha bastante lugar pro cara Tinha, testar, mas, né? mas só não tinha Fazer gente testes, viva. Tinha pele, né? Só não tinha Só não gente tava viva. viva. E aí eu sei que assim, as coisas não deram certo. O primeiro ano pra mim assim foi assim, sobrevivência total aqui, foi tentar sobreviver porque tudo que eu planejei tava dando errado, dando errado, dando errado. Só que assim, eu acho que nada é por acaso. E É. aí as coisas foram andando de uma forma que a gente tem um outro sócio que ainda tá no Brasil, e ele falou pra mim, cara, ele falou, eu também quero ir pra aí, a família dele tá indo, não sei o quê. Ele falou, cara, vamos abrir um estúdio. Vamos abrir um estúdio aí, corre atrás de uma sala e tal. A gente começou a correr e quando a gente estava correndo, eu sentia que sozinho, porque ele tá no Brasil, eu sozinho eu não ia conseguir fazer nada. E a Sim. gente precisava de alguém que, cara, que fosse, sabe, Chegar junto, né? que brigasse pela coisa e tal. E aí foi aonde, cara, Carol, entendeu? Eu já sabia da proatividade dela, de como ela é e tal. E, cara, daí a gente correu, A gente entendeu? correu A gente todo ainda o tempo. passou por muitos perrengues, mas assim, juntos, né? Então isso aí acho que fortaleceu bastante, né? A gente tá sempre ali trocando ideia e o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. E assim, daí surgiu o Orlando Sharks. Que legal, cara. Bacana Muito demais. Foi um encontro de almas, como a gente fala, Era né? pra ser. Encontro de almas não é só entre marido e mulher, que às vezes a gente fica muito nessa, né? É também entre amigos, é entre sócios, é entre parceiros. Isso acontece com as pessoas e a gente precisa estar atento. Às vezes você encontra alguém que pode te ajudar muito na tua jornada, Sim. mas por desatenção você Uhum. deixa passar algumas pessoas na sua vida, E a né? Carol é uma pessoa assim muito de juntar as pessoas. Então assim, ela e o Géser já tinham muitos amigos, os amigos deles vieram pra junto da gente, pro Apoiar estúdio e também, tal. apoiaram, ajudaram a gente a construir tudo, fazer todas as coisas. Então, assim, virou uma grande família, na verdade, né? E isso faz toda a diferença. Você estava falando da tua experiência, né, Carol, em restaurante, em outros ambientes assim, porque muitas vezes nesse tipo de local são pessoas que estão ali porque precisam, não porque é um sonho de trabalhar ali ou um objetivo de vida, né? Diferente do local onde vocês estão, que ali é um propósito, tem um sonho, tem um Uhum. objetivo de vida. Então tudo fica diferente
quando você trabalha com o que Sim. você ama, né? A energia é É outra. diferente, né? É que nem a música, né? É. Não tem como ser um cantor e cantar por obrigação. Não, É. não. Não, Não tem como, né? cara, eu não Eu consigo vou nem sair falar. eu vou sair pra fazer uma coisa que eu não gosto. Não É. existe isso, Não, né? e eu falo que esse primeiro ano foi sobrevivência, porque, cara, foi um ano que eu fiquei longe da música. E Põe assim, a abstinência da música. cara, e assim, eu não consigo, cara. Eu não consigo tatuar. Se, cara, desligou, se der um pause no som lá pra mim, eu já começo já a tremer, a Tá tatu já não sim. sai a mesma coisa. Aí as O Roger tatuagens já não ficaram entende, eu boas. falo, amor, eu preciso de música. Eu Sim. preciso de música pra trabalhar, eu preciso de música pra limpar a casa, cada Aham. playlist diferente pra cada Não, momento. e eu tenho um amigo meu que ele era guitarrista da minha banda no Brasil. Ele mudou pra cá antes da gente. Tá em Dallas. E quando eu vim pra cá, demorei um tempo pra conseguir encontrar ele. A hora que a gente já se encontrou, a gente já conectou. Hoje a gente já tá com uma outra banda aqui, que é um projeto que a gente tá fazendo. Então ele tá em Dallas, tem um no Brasil, eu aqui, mas a gente já tá gravando, lançando clipe. Bela no banda, Spotify. bela música. É? Mas, cara, eu não consigo fazer. A minha esposa fala pra mim que ela fala assim, cara, você não consegue sossegar. O facho. É o facho. Ela fala assim, você vê, você olha ali, você fala, nossa, um problema, deixa eu ir lá pegar pra mim e vai. Cara, porque eu não consigo, cara. O Então eu tô problema é inventando. pedindo dono. Cara, não, vamos fazer uma banda agora aqui. Não, vamos fazer um estúdio, vamos fazer... não sei Aí o chega o Thiago lá, tempo inteiro. ô, coitadinho desse problema. Ah, Vem mas cá, ó, vem- essa é vem uma que dor eu de te cabeça acolho. boa, né? Não é? Exatamente, cara. Uma dor de cabeça boa. Cara, mas assim, eu falo que quando eu tô parado, que eu não tô produzindo, eu não tô bem, entendeu? Eu não me sinto bem, eu não consigo ficar. Então eu tenho que estar produzindo. Estar em movimento faz Tu toda tá a 2 diferença. anos aqui, vocês 9, né? 9 anos. 9 Vieram anos. de São Paulo pra cá direto. Aham. Nós Vamos viemos pra fazer. ficar 2 anos, na verdade. E Você tava depois- em Nova York, né? Tava em Nova York, Ah, tu exato. chegou em Nova York. Chegou em Nova Eu York. morei, na Foi verdade, passar em New frio? Jersey. Sim, muito frio. E falava só inglês lá, trabalhava ou não? Não, menina, não falava nada. Nem eu, nem o Jéssica, a gente não Mas falava que nada. você decidiu? Vou falar só inglês. Não, eu tive que aprender. Eu fui Entendi. obrigada. Não tinha outra opção. Ou eu aprendia. Senão também eu não saía da onde eu tava. Uhum. né? Então, lá em Nova York, eu trabalhei em 2 restaurantes. Foi uma escola, né? Dolorida, mas foi um deles. O outro foi muito bom, inclusive. Eriton, muito obrigada por tudo. Mas depois a gente veio pra cá quando deu a pandemia. Ah, vocês vieram na pandemia. Viemos, você ficou 6 meses sem trabalhar, né? 6 meses sem trabalhar. Eu ainda ia pra Nova York alguns dias pra trabalhar. Foi bem tenso, né? Essa questão da pandemia. A gente acabou vindo pra cá, tivemos oportunidade de emprego pro Jéssica. A gente falou, por que não começar de novo do zero, não é mesmo? Uhum. Aí viemos. Já começamos tantas Sabe- vezes. Exato, né? perdemos toda a nossa mudança, né? Mas Já sabe o que que a foi gente entrou aqui em Orlando A melhor com... coisa da pandemia, 10 Carol, sabe qual é a Nossa. melhor coisa da pandemia? A gente poder hoje estar gravando aqui. Né? Verdade, exatamente. verdade. Podcasts começaram todos. Não. A gente tá vivo falando na frente do Ah, microfone. graças a né? Deus. Mas também o lance do Do podcast. podcast, começou muito do na pandemia, online, né? começou Online, muito exatamente. na pandemia. Não, e a gente acabou vindo pra cá mais por conta dele. Ele teve uma crise de pânico muito, muito feia. A gente acabou levando ele pro hospital. E aí precisava espairecer. Os amigos nossos estavam aqui, a Bora gente pra veio, Flórida. bora pra Flórida. Passamos um mês aqui, o mundo vai acabar, não dá nada. A gente tá curtindo. E A gente tá na aí, Flórida. Exato. Passamos na casa Que de um acabe no amigo, sol esse da amigo Flórida. ofereceu trabalho, a gente falou, vamos. Vamos, porque a gente gostou daqui. E desde então, né? Aí já trabalhamos também em obra, Que legal. restaurante, A gente você possa passa por imaginar. muitas coisas. Eu falei uma vez pro Roger, quando a gente foi pro norte, a gente não conseguiu se habituar. Ficamos só 5 meu meses lá. Porque tava a família dele lá. Aí um dia eu falei pra ele, amor, se for pra gente comer o pão aquele, né? Que aquele amassou, Aham. vamos comer lá na Flórida, na beira do mar. Exatamente. Fazendo o churrasquinho. Sim. Exatamente. O churrasquinho junto. Não, mas a gente brinca, né? Mas é isso. Às vezes, o ambiente que você tá vivendo, ele pode ser muito pior, né? Para as dificuldades da vida ou facilitar a vida. Então, assim, só o fato da gente estar na Flórida, num lugar mais tropical, com um clima mais parecido com o nosso do Brasil, né? Nesse contexto, assim, de pessoas, de turistas e tudo mais, isso já facilita um pouco a dinâmica da vida, né? Sim, Mesmo com agora- as dificuldades. Agora chegou mais um na nossa assistência agora aqui, né? Já tinha o Jasser. Jézer. Jezer. Jézer. Jezer e Yasser. Pronto. Nossa, Aê! aí sim.
Aí O Géser tem que vir dar um oizinho pra turma, porque Ok. a Não é, Carol todo mundo tá fica falando- curioso. É, Quem é ó. o Géser? Ô, Géser, Quem é o Qual Géser? Chega aqui câmera? do lado da Venha, Carol. Géser. Câmera que ele vai aparecer. Vem aqui, vai aparecer nas três. Abaixa aí, abaixa Já aí. tá muito famoso, Tá porque muito a sua famoso. esposa Ele é tá lindo. fazendo muita Ele é propaganda de lindo. você, É. então... É maravilhoso. Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Abaixa, baixa amorzão. aí. Olha lá. Esse gente. aqui. Ele é o Géser, G-E-S-R. Gente, por favor, não erra. Não, e o mais louco, ele é o Géser, a irmã dele é a Geise, Geise, é uma dupla a minha sertaneja. esposa é a Geise. Vixe! Né? Não, tá, nós estamos tudo... Interessante. E a família foi se juntando, isso é muito Aham. legal. Juntando. É. E é tudo de Campinas, hein? A gente encontra uns irmãos, assim, que não são dos mesmos pais, né, no decorrer da vida e... Que bom. Campinas, olha só, né? Como é o negócio. E no- Agora eu vou dizer uma coisa. Eu sou gaúcho. E tu sabe que tem um preconceitozinho com gaúcho, né? Mas Campinas também, né? Pois é. Também. Não, mas Pelotas Também. é que o Campinas. gaúcho. Tem gente que fala que é todos gaúchos. Não, mas a fã, essa faminha do gaúcho veio da cidade de Pelotas. É. Aí sempre que tem um paulista que diz, esse é de Pelotas, é de Pelotas. Tem uns amigos aí, né? E tu é de Campinas, né? Ah, não, desculpa a brincadeira, mas o pessoal fala que é a água de Campinas, mas não é a água de Campinas, é o bebedouro que é baixo. Oh, meu Deus do céu. Então é isso, é isso. Eu disse, eu alertei vocês que ia ter bastante risada hoje aqui. É, viu? cara, mas é engraçado porque no estúdio também, hoje, a gente tem, cara, tem um barbershop que o Vitinho é de O Vitinho é Campinas. de Campinas. Aí a gente tem o Val, que é um dos tatuadores que ele é ali de Nova Odessa, que é da Grande Campinas. Tem o Rodolfo também, que Não, o Rodolfo é de São Paulo, Guarulhos. Mas tem assim, um monte de gente de Campinas. É clube do Bolinha ali, então. Cara, na verdade, assim, Tá vendo? juntou Campinas toda aqui. Que é verdade. E bacana. tem uns clientes também do Vitinho de Campinas. Tem muita gente de Campinas. É. Teve que abrir o estúdio pra descobrir. o Aham, pessoal de Campinas. Que interessante, gente. Desde quando vocês estão à frente do Orlando Sharks Tattoo? Setembro. Setembro. Setembro 15 de agora. setembro. 15 de setembro. Era um outro estúdio. Era um aqui, outro, né? A gente acabou assumindo, tá em setembro. E. Desde setembro. Desde que setembro a do gente ano tá. passado. Aham. Mas vocês não estavam ali dentro do estúdio e depois assumiram? Ou foi algo novo que Na verdade, assim. deu uma negociação? Eu trabalhava em outro estúdio. Aí eu saí desse estúdio que eu trabalhava aqui. E comecei a atender esporadicamente, alugar cadeiras em alguns outros, alguns porque estúdios. eu não tava, né, em estúdio nenhum, e eu comecei a viajar muito. Então eu comecei a atender muitos clientes em Dallas, em Boston, e aí depois fui para Atlanta, Nova York, comecei a atender clientes e comecei a viajar. Precisava descobrir isso, inclusive descobrir outros lugares, tal, Sim. tava no meu DNA aí. E aí eu aluguei, eu fiquei sabendo que aqui tinha umas cadeiras para alugar. Que é A bem antiga amplo, administração né? É bem e amplo, assim, né? tava vazio e tal. E quando eu vim para cá e comecei a alugar aquela cadeira, eu comecei a trabalhar 2, 3 vezes por semana, que eu vi que o negócio tava devagar ali. Precisava mexer alguma Exatamente. E a pessoa que tava ali no comando não tava muito dentro do esquema, e a gente fez uma oferta. A gente falou, cara, se quiser, a gente assume a parada e vamos que vamos. Aí conversamos, eu, a Carol, o Rodrigo. Carol, tu já estava dentro? Ali, fazendo parte de piercing? Não tava ainda. tava. Eu tava tá, fora. veio assim. Mas a gente Carol já Mas precisa de a alguém. gente já tava, os três já estavam alinhados A na gente já tinha sociedade, aberto uma no que a gente empresa, queria. a gente já tinha aberto nossa empresa, a gente estava procurando lugar para montar o estúdio. Entendi. E aí apareceu um lugar que já estava praticamente pronto. Pronto, né? Né? Então, assim, foi muito rápido. Aí a gente assumiu, teve a negociação, teve tudo. E a gente queria alguma coisa mais com a nossa cara. Então a gente precisava mudar de nome. A gente mudou para Orlando Sharks. Os Sharks até eu falo porque, assim, eu tenho uma paixão por tubarão. Tanto que eu tenho 1, 2, 3, 4. E eu falo que o sonho da minha vida, e eu vim para os Estados Unidos por causa disso, uma das coisas que eu vou fazer, eu quero mergulhar com tubarão, eu quero ir na gaiola com tubarão branco e vou. Se eu morrer, vou morrer feliz. Olha o sonho alinhado. É O sonho mesmo? alinhado. Eu Aí eles sentem a tua eu também. energia, eles vão sentir o teu amor, eles não vão Exatamente. fazer nada. E lá no Brasil, meu estúdio chamava Mako. Da energia. E Mako é uma espécie de tubarão, que é a montanha-russa que tem no SeaWorld. E a primeira vez que eu vim, eu fiquei apaixonado pela montanha-russa, porque é a mais radical lá do SeaWorld. E Mako é um tubarão que ele é um animal que é considerado a forma mais perfeita e por isso ele é o mais veloz. Então eu falei, cara, a gente trabalha com forma. Eu gosto de tubarão. Então lá era o Mako. Aí quando a gente veio pra cá, não dá pra ser Mako, então vai ser Sharks. E fomos por aí. Você usa o arquétipo do tubarão valendo mesmo. Sim, sim. E é o rei do oceano, né? Que é mais que É. isso. É.
Que legal. Muito Orlando bacana. É Sharks. muito bom a gente conhecer as pessoas e as histórias por trás, né? Porque a gente sempre comenta que a gente tem muitos parceiros, a gente mostra os parceiros nas telas da OnTV e aqui no OnCast a gente tem a oportunidade de conhecer vocês, A de essência de cada um. conversar. Claro, a Uhum. gente Sim. conversa, né, É, gente, lá nos é. bastidores, mas trazer para outras pessoas também Sim. conhecerem a história, porque nem sempre é como as pessoas pintam, assim, você chega aqui, você monta o negócio, dá tudo certo. Não, existe todo Nem um sempre é como as caminho, né? pessoas pintam o tatu. Ó, tá. Aí, ó. Olha lá. Tem todo um Trocadilho. caminho Sim. até chegar, Sim. né, numa história de sucesso, Uhum. num lugar de que você consegue estar colhendo já. Então tem muito plantio, né? Sim, sim. E as pessoas eu vejo que muitas vezes, muito pelo que muitas vezes as pessoas postam, as redes sociais, coisa e tal. Mas eu acho que às vezes quem ficou, por exemplo, no Brasil, olha e fala assim: nossa, eles estão na Disney. Eu acho que eles ficam o dia inteiro no parque, aí vai lá, já Aham, ganha é. tudo em dólar. Então, assim, tudo é muito fácil. E não é. Aterriza no aeroporto aqui, já tem uma Exatamente. árvore de Já dólar, tá, tu já colhe, né? exatamente. Já bota A na pessoa vê bagagem. uma foto, que é óbvio que você vai postar a foto bonita, um momento legal, um momento especial. Vê aquilo e pronto, aquilo resume sua vida, né? É. Não Uhum. é. Não é. Tem muito trabalho por trás ainda. Uhum. A gente tem muita coisa ainda para fazer pelo estúdio, né? Por nós para crescer ali. Então E é o muito trabalho. plantio não é assim, tem gente que fala, não, eu tô plantando, no ano que vem eu vou colher. Não, vou Não. continuar plantando. Sim, sim, sim. O ano que vem tu vai começar a colher, mas tu tem que Uhum. continuar plantando. Não Sim. adianta, o plantio é eterno. Sim, Exato. sim. Né? O Sim. plantio do nosso trabalho, da nossa vida, do nosso crescimento. E a É gente não aquela pode coisa. ficar esperando só o resultado vir para decidir se a gente tem sucesso ou não, né? Às vezes Porque tem, às no vezes não. momento Às que vezes tu tem que para de esperar, às vezes não é crescer, o momento. Exatamente. no momento que Exatamente. tu para de crescer, tu já tá em declínio. Né? Então a Exatamente. gente tem que estar sempre plantando, não adianta. Coisas diferentes, projetos diferentes que agregam no projeto atual, Uhum. muitas vezes, né? Sim, sim. Separado. E a localização ali é maravilhosa, né? International Drive. Claro que depois a gente vai deixar tudo na descrição, viu, Sim, gente? Aham. Vamos deixar todas as informações, Instagram e tudo mais, né? Para quem vem para Orlando conhecer, para quem tá aqui também, né? Ir Eu tô, conhecer. eu tô rindo que você falou da localização, mas não tem nada a ver a minha viagem. Mas é porque, cara, assim, se eu for pensar há, sei lá, 5 anos atrás, eu vindo pra cá. Nossa. Não, cara, tipo assim, a International Drive, eu jamais, assim, nos meus sonhos, eu falo, pô, eu vou ter um estúdio de tatu na International Drive, que assim, Nunca. cara, e outro dia, e eu tava rindo porque outro dia eu tava atravessando aqui, a gente vem aqui direto, aqui no mercadinho e tal, eu tava atravessando de patinete. Aí eu sou louco, pego os patinetes ali e fico andando aqui na região. E aí eu falei, cara, se eu for atropelado aqui, cara, putz, eu posso morrer na International Drive. Coisa legal, né? Entendeu? Tipo assim, Imagina. fala, pô, assim, dos lugares, pelo menos, tô na International Drive. Então tá bom, vambora, Tá vambora. chique, tá chique. Só para contextualizar, International Drive é uma das ruas mais famosas e conhecidas aqui de Orlando, né? É o centro turístico de Orlando, É. digamos assim, né? E aí vocês estão com o estúdio ali, Ali. né? Num lugar super central, super muito bom. As pessoas que estão circulando ali naquele mall, naquele plaza, acabam vendo, chama atenção, né? E quando a gente entra, gente, é sério, vamos lá conhecer. E ali É uma experiência E nesse visual mall, linda. Legal. e nesse mall ainda é a identidade do brasileiro dos É. Estados Unidos, praticamente, né? Esse mall. Poxa É. vida, tem tanta coisa ali, né? Tem a Nação Rubro-Negra, Uhum. tem Wesley. o Mr. Bulldog, tem a Pautastic, tem o Banco do Brasil, o Roca. BB Américas, o Roca, A farmácia Deus. ali, tem a muita Brás Iron Farma, Line. Na verdade, Iron a Line, região os ali, né, Camelo, dominada por Camelo nós. Pizzaria, Banco Inter. Não, e o legal é que ali naquele mall ainda tem uma. Eu não sei se vocês já conheceram, mas tem uma loja ali de colecionáveis, de bonecos, não sei se vocês já A conheceram. gente descobriu há um mês Cara, atrás, eu não, acho. essa loja. Foi não, vocês que falaram pra nós, a gente foi lá naquele Foi essa naquele loja que tem um dia. bar e ela tem um bar secreto no fundo. Sim, um Só bar que secreto. Por que eu tô falando? Porque essa loja ela é conhecidíssima nos Estados Unidos e eu acho que fora dos Estados Unidos, muito, muito. Tanto que a gente atende muito cliente que entra no estúdio para fazer tatus geeks, de anime, de personagens, que são ingleses, de outros países que vêm, estão meio de vacation aqui, de férias, e vêm para essa loja para comprar. Então eles acabam entrando no estúdio e Gente, fazendo olha só. tatuagem
porque E a gente não fazia ideia, É. né? Eu achei que a gente E é tava. uma loja Quando eu vi o maravilhosa. bar lá no fundo, achei que a gente tava entrando naqueles negócios do Harry Potter. Sim, né? sim. É muito É legal, muito é essa muito vibe, né? imersivo, De, tipo, E é recepcionado ainda por Incrível Hulk, né? Sim, sim, é. Abre a porta, você tá de Aham. cara com o Verdão, né? Não, é. Muito massa. Gente, e as tatuagens? Vocês fazem todo tipo de tatuagem? Sim, sim. Nós temos ali, acho que hoje são 8 ou 9 artistas. Cara, todos profissionais, todos com, sabe, licença, todos assim, muito bons. Não tô falando só porque eles trabalham com a gente, mas assim, são profissionais excelentes. E todos eles, cada um assim, é mais especialista, talvez, assim, em algumas coisas. Tem algumas tatus que todos fazem, umas tatus mais comerciais, tal, que todos fazem. Mas a gente tem alguns que, por exemplo, quero esse estilo. Então você vai tatuar com fulano de tal. A gente Eu quero acaba fazer isso, quero direcionando. realismo, quero. Entendi. Então a gente Vocês, direciona. e vocês têm pessoas de outras nacionalidades, não é só brasileiro que trabalha lá dentro, né? Sim. Temos mexicano, colombiano, porto-riquenho, tínhamos romenos, É americano. americano e brasileiro. É. Então E são o várias piercing é pessoas. contigo, Carol? Várias é comigo e pessoas com o fazem. Rodolfo. Ah, tem o Rodolfo Tem o também. Rodolfo. Rodolfo é tatuador e body piercer também. Body piercing. Ah, Sim. entendi. Sim. E tem barbershop dentro lá Tem também. barbershop Tem uma também. cadeira lá, Aham. tem um Sim. barber, né, que Sim. trabalha ali. Uhum, Sim. isso. Que é grande ali o espaço. Não, é bem. É bem grande. Grande e bonito. E tem um café bom. Eu sei Ah, disso. é eu sempre, verdade. eu sempre vou lá. Eu sempre vou lá filar um cafezinho, né? É, O Roger chega, eu já viro. Quer café? Cafezinho, isso aí. Ele chega lá, daí a desculpa é: oi, vim dar uma olhadinha aqui. Nossa, Tá. mas tá Não, tudo mas bem esse com as já, telas já aí tá e tal. combinado, já É. tá combinado. Já A gente vai sair daqui, vamos ter que ir lá, certo? ter que tomar Vai um café. terminar a água do mate, vamos ter que tomar um cafezinho ali, né? Ai, gente. Mas que muito legal, bom. gente. Olha, parabéns aí por esse trabalho, por vocês estarem à frente. E que bom que a gente conseguiu ter conexão. Valeu, Vinícius! né? O Vinícius que fez essa conexão aqui pra nós, né? É. Vinícius, nosso parceiro, tá lá no Brasil, trabalhando aí também conosco. E Não, ele que também legal. faz as conexões aí. Muito bom, muito bom. Pô, E, gente, a gente sabe que tem muitas coisas a serem construídas ainda, né? Porque, digamos, esse novo business, não digo nova experiência, né? uhum. Mas esse novo business recém-nasceu, né? Sim, sim. Esse Não, a gente já tá nasceu. de olho, na verdade, a gente já olha lá pra frente. Uhum. Então, assim, a gente tá num momento agora de, né, estruturar ainda a loja. A gente ainda quer deixar ela mais aconchegante, mais chamativa, com outras coisas, Claro. mais com a nossa cara, realmente. Mas a gente já tá de olho em outros projetos. E a gente não pode ser demagogo e dizer, não, que eu penso. A gente. Tudo tem um custo. E com Sim. certeza um custo de uma loja dessas é elevadíssimo, né? Sim, Então, sim, não é barato. tem que ter Uhum. cliente. A ideia é trazer cada vez mais clientes, aparecer de uma forma diferente para que cheguem as pessoas certas, que precisem, que contratem os serviços, Sim, né? sim, mas É. hoje, cara, infelizmente, assim, o que acontece? Tem muita gente fazendo tatu, principalmente depois da pandemia, e muita gente acabou migrando pra cá. Pra cá. Tatuadores que, Sim. não, vou pra lá porque... E assim, muitos desses tatuadores não conseguem se encaixar em estúdios de tatu, em tatu shops. Então, o que que o cara faz? O cara vai, ele monta lá na casa Na dele, casa lá dele. uma cadeira, não sei o quê. E aí ele acaba cobrando baratinho pra fazer, porque ele tá na casa dele, tá, e porque ele precisa sobreviver. Eu até entendo isso, mas muitas vezes as pessoas, elas não param pra pensar na hora de decidir fazer uma tatu em algumas coisas que são importantes, desde a da asepsia, porque você tá fazendo na casa de alguém, no meio dessa, você tá ali, sei lá, o cachorro, o gato, vai e pula e Uhum. vem, não sei. Então, assim, não E é... tu nem vê isso acontecer. Exatamente, você não vê. Então, assim, muitas vezes, por exemplo, o tatuador tá ali, ele não tem licença, ou ele... E a tatu é uma coisa pra sempre. Então, eu vejo Sim. que às vezes as pessoas, elas olham e falam assim, não, mas é caro fazer uma tatu de tanto aqui. Cara, só que você vai pagar, às vezes você paga muito mais num tênis que você vai usar durante um tempo ali, Uhum. Do que algo entendeu? que tu Do vai que algo usar que vai toda a vida. ficar pro resto da vida. E aí a gente acaba vendo que tem muita gente que não dá muita importância pra isso e acaba depois se arrependendo, aí acaba depois tendo que cobrir, aí vai gastar mais, ou então acaba tendo algum problema de saúde. Então, assim, não é no nosso caso, mas eu falo uma mensagem até, né, para as pessoas que, cara, pensem melhor nessa hora, decidam, optem para fazer em um estúdio, porque assim, as leis daqui são muito rigorosas, e se a gente não se encaixa dentro ali, se a gente não tem toda a Carol que tá acostumada a correr atrás de todas as licenças com, né, o departamento de saúde, que não sei,
você tem que estar com tudo certinho, específico para quê? Para que você possa garantir a segurança de quem está entrando ali dentro do estúdio, Sim. né? Então isso eu acho muito Essa importante. parte de São, seguros tem que exato. ter, né? Não, e são Uhum. muitos detalhes que você fala, não, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver? Chama o inspetor para ver se não tem nada a ver. É. Então, ali, a gente trabalha como se o inspetor tivesse vindo todos os dias. É assim que eu analiso, que eu chego no estúdio, analiso e eu falo, não, beleza, pode vir, que não vai É. ter problema nenhum. Por quê? São muitas e muitas leis e muitas regras que a gente tem que cumprir. A gente está trabalhando com o corpo, né? Tanto a tatu, o piercing pior ainda. O piercing é mais delicado ainda, né? Essas normas que a gente tem que seguir do Departamento de Saúde. É Então, uma Aqui é responsabilidade, diferente, né? né? Nos Aqui é Estados diferente. Unidos Sim, é bem criterioso, né? sim. Essa parte de. E é até uma segurança para quem É, vai, claro, claro. exatamente, exatamente. porque aí já sabe que tá tudo dentro das normas, dá uma segurança maior para quem vai Exato, a gente receber. tem, né? Tem o seguro. Então, é, é tudo muito seguro ali dentro de se acontecer. Ninguém quer ganhar dinheiro a qualquer custo, não. A gente quer ganhar corações, né? A gente quer conquistar as pessoas que estão ali dentro com um trabalho muito bem feito, tanto com a tatu quanto para o piercing, mas de uma maneira segura para todo mundo, Sim. né? É como um procedimento estético, só que o procedimento estético você ainda paga caro e tem que retornar para, Aham, né? sim, sim, Retornar, sim. A exato. tatuagem retorna, mas depois de muitos anos Cara, para e retornar, muitas vezes não né? precisa nem retornar, entendeu? É, dependendo dos cuidados, dependendo de como for feito, cara, tatu nem é pra você ter que retocar. Então, assim, é, hoje a gente já trabalha com um processo que é pra você ir lá, fazer a tatu e ficar com ela pra sempre. Entendeu? As tintas são boas, o material é bom, É bem mudou muito. diferente a É, forma de se sim, trabalha, né? sim. Hoje em E dia, como que né? vocês veem hoje a evolução da tatuagem, né? Desde que vocês começaram a entender esse mundo e tá fazendo parte, que a gente sabe que equipamentos novos, novas tecnologias, Acima de você me tudo. mostrou uma tecnologia lá É, que eu achei aham, incrível com aquele QR Code, aquele aham, que tá aqui na minha perna, hein? fala um pouco sobre isso pra gente. Cara, a tatu, ela. Quando eu comecei a fazer, como eu falei, eu comecei um pouco tarde. Mas assim, as pessoas, os meus amigos que já tatuavam antes, cara, agulha, você tinha que soldar a agulha. A agulha, ela não vinha pronta. Então, por exemplo, o que que acontece? Você tem agulha de traço, você tem uma agulha para pintar áreas pequenas e você tem uma agulha para pintar áreas maiores. Todas essas agulhas, na verdade, elas não são uma agulha, elas são um Um conjuntinho conjunto de de agulhas. agulhas. Então, por exemplo, a agulha de traço, eu preciso de uma RL, que é uma liner de 10, por exemplo. Então, tem teria haste e 10 agulhinhas. Então, o cara, ele tinha que fazer, às vezes ele perdia um dia inteiro da semana soldando aquelas agulhinhas e aquilo era muito trabalhoso. E aí você tinha um bico, a haste passava por dentro aqui do bico, e saía aqui, e a máquina era uma máquina geralmente de ferro, era uma máquina de bobina, que a gente chama, né? Pesada. Ela era pesada, e aquele barulho, pá, Aham. era aquela coisa. Então, muitas vezes, assim, Vai ser uma muito serra-fita tatuador de açougue, que né? machucava mais, porque ela era mais pancada. Hoje, cara, na verdade, você já compra o cartuchinho, que é a agulha já todas prontas no número que você precisa, você deixa 3, 4 cartuchos ali em cima da mesa, a máquina, ela é como se fosse uma caneta, né, uma pen, com bateria, então não tem fio, não tem nada. Cara, eu tô ali fazendo um traço, Às vezes era preciso um trocar pra trambolho que tu plaque. baixava aqui, né? Cara, É. exatamente. Então, assim, é muito mais fácil. Facilitou muito. As O agulhas, tatuador precisava desenhar bem, porque. aquele conjunto de agulhas parecia das antigas impressoras matriciais, né? Sim, sim, exatamente. É E que é um assim, monte de agulhas, né? até, cara, até o próprio stencil que a gente tirava antes, você usava até a impressora matricial para tirar. Ou então você tinha que tirar na mão. Antes, na verdade, você tirava na mão, que era tipo um carbono. E Aham. você ia lá, você tinha que fazer o desenho todo na mão. E depois você colar na pessoa. Hoje você já tem impressora. Hoje você pega o celular, escolhe o desenho, dá um print. Ele já sai da impressora já com a tinta de stencil. Entendeu? Colou. Então, assim, Incrível. isso popularizou muito a tatuagem, a facilidade. Então, assim, por isso também entraram. Facilidade e Sim, perfeição, né? facilidade. E aqui nos Estados Unidos o material é muito barato. Então, assim, a gente pagava, por exemplo, uma caixa de agulha que eu saí do Brasil pagando de cartucho. Eu saí do Brasil, eu me lembro, custava coisa de R$ 200. Aqui você paga $15, entendeu? Uma Diferença, caixa né? de cartucho. Nossa. Então, assim, além de tudo, além da qualidade, além da facilidade, o material é muito barato Muito mais hoje. É acessível. muito mais acessível. Então, assim, a tatu, ela se modernizou bastante. A tatu antes ela passou, né, por aquele período de ser algo assim mais Marginal. mais marginalizado.
Então você tinha, né? Quem tem tatu é roqueiro, ou é drogado, ou é bandido, não sei. Uhum. Cara, saiu disso. Ela veio por uma coisa mais de moda, até por conta dos jogadores de futebol. Aí você tem os canais de TV, de apresentador já. Então foi perdendo essa característica, deixou de ser marginalizado, virou uma moda, algo que todo mundo tem. Muitas vezes é mais difícil você encontrar alguém que não tenha do que É como um é um acessório, acessório. né? É uma forma Exatamente. de se expressar também, né? Exato. Eu É. falo, eu tinha tatuagem antes, mas depois que eu fiz tatuagens maravilhosas, sabe? Maravilhosas com Dela, alguém, gente, lindas. mudou a minha autoestima. Eu Sim. odeio cobrir minhas tatuagens dos braços, porque eu falo, não, eu quero que apareça, elas fazem parte de mim, eu quero que apareça. E assim, muitas pessoas das quais eu conheço é exatamente isso, é uma forma de se Expressão, expressar, de se É. sentir bem, né, com o corpo, consigo. Então, assim, Você é colocar bem... coisas que têm a ver com você, com o Uhum. seu gosto. Então, assim, E você falou da tecnologia também, né? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, na pandemia, eu tive que ficar ali pouco tempo, fiquei pouco tempo parado, mas por incrível que pareça, a pandemia foi a época que eu mais tatuei na minha vida. E, mesmo? sim, e todos os tatuadores que eu conheço falam a mesma coisa. Por Aproveitaram quê? pra... Por exemplo, no Brasil, as pessoas não podiam fazer outra coisa. Então veio dos tatuadores isso Sim. aí. Aí a Não, culpa... Esse bichinho. exatamente. Algum tatuador lá na China, lá, não sei. Porque as pessoas elas não podiam sair, elas não podiam ir para restaurante, elas não podiam ir para hotel. No Brasil ainda você, não sei como que era aqui, mas no Brasil você recebia lá um dinheiro lá do governo. As pessoas iam pro estúdio de tatu, ela ligava e falava, você me atende aí? Sei o quê. Então você atende, todo mundo com o estúdio fechado, trancado, meio escondido. Só que era assim, era muito, tinha muito trabalho. E quando começou a pandemia, eu achava, né, que eu ia ter que ficar ali sem trabalho. Eu comecei a buscar eu falei, cara, eu preciso de ideias, eu preciso de alguma coisa que seja diferente. Não pode, não vou conseguir ficar sendo mais um. E aí foi onde eu descobri a tatu com som. Que eu tinha visto um vídeo em alguém no México que tinha feito, aí eu fui atrás para descobrir aonde essa pessoa tinha feito. Aí descobri que era através de um aplicativo aqui nos Estados Unidos. E aí eu fiz uma experiência de fazer numa pessoa e, cara, aquilo funciona perfeitamente. Então, até hoje, assim, uma tatu que você usa o aplicativo do celular, você aponta para tatu, você ouve aquilo que tá na sua tatu. Então, na época da pandemia muita gente É um código, é né? como se fosse um código de barra, mas não é um código de barra, Sim. né? Ele é um sound wave, que a Uhum. gente fala. E as pessoas na pandemia estavam perdendo muitos familiares e tinham as vozes dos familiares gravados em WhatsApp. Então começaram a me procurar, eu queria Interessante. gravar a voz da minha mãe, queria Uhum. gravar. E as pessoas apontavam o celular quando ouviam pela primeira vez, cara, desaguavam de chorar. Uau. Então Fica assim, tatuado na pele, né? exatamente. Nossa, Então muito até legal. hoje assim é uma coisa que pouca gente conhece, mas assim faz parte da evolução da tatu. Hoje você tem tatu que brilha no escuro, tem tatu, sei lá. Tatu feita por máquina. Eu fui pra Nova York pra ver um estúdio de tatu que tem um robô que tatua. Em E Nova tatua York já bem? tem. Ó, a primeira pergunta. o já robô? foi. Faz coisinhas pequenas, O robô mas Mas não o é robô é treme? tatuado também ou não? Não, robô não. Não, não. Mas é o primeiro, Ele é foi a preconceituoso. primeira. Ele é preconceituoso. Tá A doido. primeira. Eu acho que foi a primeira versão disso, mas nós vamos chegar num ponto que, cara, eu acredito realmente que, por exemplo, todo estúdio de tatu que quiser se manter, vai ter que usar a tecnologia assim, por exemplo. Uhum. Vai ter pessoas que, eu quero fazer ali na máquina. Como também sempre, eu acho que vai existir pessoas que vão querer fazer com o tatuador. É a mesma coisa que, por exemplo, até hoje você tem o cara que gosta do disco de vinil, Sim. entendeu? Então, Ah. assim, É outro som. né? exatamente. Então, cara, não, eu quero fazer uma tatu ali, mais old school. Mas nós vamos chegar num momento que, cara, você vai ter que ter, sei lá, robôs tatuando também no seu estúdio. Você tem que estar acompanhando a Evolução, né? tecnologia, a É evolução. Não verdade. tem Tem jeito. volta. né? Não tem volta. Agora, Porque uma se você coisa, resistir, você fica pra trás. Fica pra Sim, trás. tem que se modernizar. a gente vai se reinventando, né? Sim. E aproveitando as ferramentas. Mas existe muito preconceito. Agora não mais, né? As pessoas estão se desprendendo disso. Mas existia muito preconceito em relação à tatuagem. Vocês citaram agora. O piercing E- também, né? E ao Sim. piercing também, Piercing né? também. E eu acho que está muito ligado a essa questão cultural. Então, quando a pessoa senta lá e você começa a falar, que nem você falou agora, né? Sobre as tribos, sobre, né, essa tatuagem que ela tem uma história, a pessoa começa a entender. Nós, quando a gente sai do Brasil e vem para um país diferente, onde tem muitas culturas, a gente entende que não existe só a nossa religião, que não existe só a nossa forma de pensar, só a nossa cultura. Existem muitas outras culturas. Isso significa que a delas está errada e a nossa está certa? Não.
né? Então, quando a gente começa a abrir um pouco mais a cabeça para isso, a gente começa a ter mais respeito Sim. pelas outras Sim. culturas, mais entendimento, que é aquela coisa, né? O conhecimento liberta a Uhum. nossa cabeça, Sim. né? Sim. De tudo. E eu acho que sobre a tatuagem é muito sobre isso, entender que é cultural, tem tribos, tem lugares que a tatuagem é mais normal é tão normal quanto comer, Sim, sim. Sim. Cara, né? ali por exemplo, nas ilhas da Polinésia, você tem ali, por exemplo, Samoa. Cara, a pessoa ela atinge ali uma certa idade, ela é um rito. Então você vai procurar no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos onde, assim, a tatu, os caras fazem a tatu, então é em volta aqui dessa parte aqui do pneu, aqui, da coxa e tal. Uhum. E eles levam, às vezes, 10 dias para tatuar usando o tatal. Então são 10 dias seguidos, Imagina. dentro da casa da pessoa, a família toda acompanhando. Então tem um ritual. Quando eles acabam a tatu, cara, é feita uma festa. O cara vai lá, assa um boi, um negócio. E assim, é tudo cultural. Inclusive, tem uma curiosidade aí para quem tá assistindo. É, O nome tatu, ele vem justamente disso daí, porque Pois assim. é, tu falou um nome aqui agora, eu Aham. já associei. Certo, Exatamente. daí. Tinha um capitão, James Cook, foi o primeiro a chegar ali nas ilhas da Da Polinésia. Polinésia. E quando ele chegou, já estavam ali, né, os nativos fazendo. Então, o tatal, ele é uma madeirinha e na ponta eles fazem como se fosse com ossos de animais. Eles fazem as agulhas que ficam ali. Então, fica ali batendo. E o barulho disso faz tatu, tatu. E quando o capitão James Cook voltou, ele falou: Cara, cheguei num lugar onde eles tinham um negócio que eles faziam um negócio que é tatu. Então o nome tatu veio daí. A tatuagem ela existe há milhares de anos, mas ela não tinha um nome específico. Por exemplo, na Itália era estigma, no outro era outra coisa. Né? E aí, a partir disso, virou tatu universal. Interessante, né? Aham. Que legal. Era um instrumento de percussão Aí, dele. já- Bem Gente, a cultura esterilizado, também. bem esterilizado, feito com ossos Super de animais. esterilizado, né? Maravilhoso. Cara, Acho que a gente podia fazer. Procura no YouTube um dia, vocês procuram lá. Primeira tatu feita, primeira matéria sobre tatuagem feita no Brasil. Aí é uma matéria do Fantástico, que a repórter tava na praia e ela, e agora uma nova moda aqui no Brasil, a tatuagem chegou, tal, e tem, vamos entrevistar aqui o tatuador. Aí tá o cara na praia, com uma caneta, tipo uma caneta bico com uma agulha na ponta. Aí ele vai lá, faz numa pessoa, ele vai no mar, lava, aí vem e faz na outra. Então era Meu assim, cara. Mas assim, na Índia eles fazem, né, Na na rua? Tailândia faz na rua. Ah, eles extraem dente, Sim, tudo, sim. faz Põe as coisas. piercing. Na A unha rua. suja, assim, eu fico vendo esses vídeos, puxa. Não, cara, mas há algum tempo atrás, o que tinha de gente que se tatuava e pegava hepatite? Sim, sim. Lembra que era sim, assim? Eu Sim. tinha amigos, vários, Aham, né? sim. Ela pegou hepatite. Tá aí teu trauma, teu bloqueio pra não se É, tatuar, amor, Aham. descobri. Não, Vai, é uma sessão de Eu terapia chequei aqui. tudo. Hoje A tudo- Lely fala isso, mas desde que a gente se conheceu, eu tenho uma tatuagem, preciso retocar. Mas já faz Mas 18 anos mas isso, não ela tem, não. essa Depois ela disse que é eu que tenho Não, eu não tenho mas fica preconceito. tranquilo, eu Tem que também tomar tenho um coragem monte que eu precisava. pra retocar essa tatuagem. Porque doeu, fiquei traumatizada. Faça uma É. pomadinha. Viu? E ela disse que é eu que tenho trauma. Acabou de ter. Ó, tá É que eu gravado. fiz no pé a primeira, confessou. que Não, mas ter hoje a feito em tatuagem outro tá muito lugar. Nutella, hoje tem anestésico, É, tem, não, naquela tem um monte época de era coisa. mais Antes não tinha, rústico. antes era mais rústico mesmo. É, eu fiz é. na época daquela negocinho pesadinho, assim. Sim, hoje a gente tem É. tatuadores com mãos de fada. Nossa. Maravilha. É. Legal, gente. E que qual é o lugar que mais dói e menos dói pra tatuar? Depende de cada pessoa. Quando eu tô tatuando, por exemplo, se eu estivesse tatuando você, em mim não estaria doendo nada. Mas assim, depende muito depende da pessoa, mas assim, tem alguns lugares onde a pele, eu falo que assim, você quer fazer um teste, pede pra Dói. alguém te beliscar. Aonde o beliscão doer mais, Ali vai doer. por É onde exemplo, fica mais aqui sensível. é mais sensível. Aham. Aqui é mais arde mais. Onde a pele é mais fina, normalmente é um pouco mais chato. Você vai fazer uma tatu toda essa parte de fora, cara, é muito tranquilo. Você não sente nada. Me perguntam do pescoço. Cara, a lateral, de boa, não senti nada. Aqui, doeu. Cabeça, aqui foi de boa. Quando chega aqui na pontinha, dói. Então, assim, Tu falou agora, quando tu faz tatuagem, em ti não dói, né? em mim não dói. Na história, a pessoa pergunta assim: ah, macarrão engorda? Não, macarrão não engorda, quem engorda é tu, depende da quantidade que vai comer, né? Tipo assim. É isso aí. Mas é aquela dor da beleza, né? É a A dor da beleza. Mas É assim, que nem não é estética. uma dor insuportável. É uma dor. Tem pessoas, né, a gente vê. E se que for tem- insuportável, a pessoa desmaia, daí Cara, fica tranquilo, né? Cara, eu tenho pessoas que, assim, não vou citar o caso de vocês, dois, mas assim, eu tenho pessoas que, cara, às vezes
tá aqui no estúdio tatuando, eu faço tatus muito grandes. Então, como vem muitas pessoas de fora, de outros estados, às vezes eles querem fazer 2, 3 dias seguidos para terminar de uma vez. Eu preciso fechar um braço, então eu preciso de, às vezes, 3 dias seguidos. Sim. Tem pessoas que no terceiro dia de tatu, cara, aquilo tá doendo já em mim. O cara tá lá, olho fechado, sem se mover, não Tranquilão. fala um ai. Como eu tenho pessoas que eu já sei que vai dar trabalho, a hora que eu encosto, a primeira vez que eu encosto a agulha, o cara já. E fica, cara, e você não consegue Tem tatuar reações direito. Alguém vai engraçadas. ser assim, eu vou lá, eu vou Tem segurar reações. sua É mão. ela É. que tem trauma. Olha lá. E ela quer empurrar a conta pra minha conta, É lógico, é que entende? é pra É. você dar escândalo pra ela poder dar depois, entendeu? Sim, pra ela poder Tem ter pessoas que argumentos, desmaiam. né? Já tive. Pois aí, alguns- daí essa é a melhor, né? Se Ah, desmaia seria logo. melhor. Se Só que, por desmaiar exemplo, logo. as pessoas elas desmaiam geralmente a hora que você encosta a agulha na primeira agulhada, que a pessoa já vem nervosa. É Já emocional, vem tensa. né? Eu já tive Não é a dor, é emocional uma mesmo. tatuadora que trabalhava comigo, ela estava colando o stencil nas costas da menina. A menina desmaiou, caiu pra frente na hora de colar o desenho. Tava Entendeu? muito Tão nervosa. tensa que tava, Não, exatamente. e Então, também assim. dependendo quantas horas você faz de tatu, a imunidade baixa. A minha Sim. mesmo Ah, baixou. sim, No dia não, é. seguinte eu não conseguia ficar sentada. Ele teve que me tatuar o tempo todo deitada. mas Aí eu- as costas dele doeu. Não, mas a dela e a do Géser, a gente tinha que fechar o braço em 2 dias seguidos, o dela, e 2 dias seguidos dele. A gente só tinha 4 dias pra fazer o braço dos dois. Então, assim, eram 12 horas por dia de tatu. Então, assim, aí é puxado. Gente. Punk. Foi. E é um trabalho muito minucioso, né? É um trabalho que é de artista mesmo. E é interessante, né? Porque tudo que tu já fez na tua vida, de alguma forma, você acaba colocando hoje. Exato. Até, assim, o restaurante, eu falo que tem gente que acaba não valorizando de trabalhar no restaurante, porque só vê as partes negativas. Eu vejo a parte positiva, porque me deu muita bagagem na questão de hospitalidade, na questão de tratar com o cliente, que eu não tinha esse contato. Sempre, a minha vida toda sempre foi muito burocrática, sempre muito administrativa. Mais E- bastidores. Exatamente. Uhum. É o que eu me sinto confortável e é o que eu gosto. Mas eu aprendi que eu não precisava ficar só naquilo, eu podia ser mais que aquilo. Então, Legal. o restaurante me fez aprender a lidar com pessoas, que também é uma coisa muito desafiadora. A gente E hoje tu conhece. lida muito ali com pessoas, né? Não, e ali, Abriu a ali porta, eu amo meus toma. clientes. Eu amo meus clientes de Legal. tatu e piercing, eu amo. Eles são muito queridos, assim. E até quem chega só pra olhar já começa a decidir, eu vou fazer, vou fazer. Não, e aí eu faço festa, eu ambiente é brinco com a todo- pessoa. Exato, porque você não precisa ser uma pessoa engessada ali, a pessoa tem que entrar, você tem que estar todo certo. Não, é descontraído. Então, entra um jovem, entra uma senhora, qualquer pessoa que entra, a gente já abraça, já acolhe, já brinca. Essa semana, Aí fica na cabeça, vai, faz a tatuagem, faz a tatuagem. Eu começo a dançar e cantar ali, né? Essa semana passada, acho que um cliente que a gente descobriu que era aniversário dele. Nossa. Cara, ele tatuando e a família, é aniversário dele, tá? A gente, beleza. Viemos aqui, assim, compramos um bolo do nada, no meio da tatuagem, já chegamos com o bolo, cantando Bolo de Ah, Happy cenoura pra Birthday. ele. E já botou rap. E E depois e depois eles voltaram e mais 4 pessoas da Sim, família sim. tatuou de novo. Sim, Vamos voltar isso é o que faz toda a diferença. Sim, é a experiência. A experiência, e eu acho que todos nós, seres humanos, estamos num período muito carente, assim, Uhum, né, de ter isso. sim. De ter isso uns com os outros. A gente tem muita conexão aqui, mas a conexão humana, verdadeira, Genuína. genuína, Sim. falta em muitos locais. Então, o que vocês estão fazendo é motivo de orgulho para nossa comunidade brasileira aqui, porque é um estúdio lindo, tem uma receptividade linda, né, acolhedor mesmo. A gente sentiu isso quando a Sim. gente chegou lá a primeira vez. Eu sei que as outras pessoas também sentem. Então, é um motivo de orgulho para a comunidade brasileira, porque a gente não vê um estúdio grande, imponente, todo decorado como esse, com pessoas que realmente fazem isso. Que as pessoas às vezes são muito naquele assim, sabe? Uhum. Naquele piloto automático. E é isso que traz essa coisa que a gente tem, o brasileiro tem esse Sim, a negocinho, gente né? vê que Acolhimento. aqui os Esse estúdios, negocinho diferente. de tatu americanos a gente sente muito. É, Esse lance mais da frieza, de você entrar, não, ó, ali, é. isso a gente Sai sente daí. bastante. Exatamente, fica todo mundo... Shit. Aham. Mas é verdade, Rola. é verdade. Agora- Toda a Outro braço. diferença. É, muito bom, gente. Gente, a conversa pode ir por mais muitas horas, né? Mas a Não, gente sabe a gente que faz a o parte 2 que- depois, não tem vamos problema. Vamos fazer a parte Vamos fazer a 2. parte 2. Curtem bastante aí pra gente poder fazer a parte 2. É isso aí. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Tem muita coisa vindo, eu tenho certeza Sim. disso, né? Na música também ou não?
Se Deus quiser. Na próxima vinda, então, vamos falar das Não, novidades sim, já. sim, sim, sim. Tem bastante coisa Ah. pintando por aí. Que bom, que bom, que bom. E a gente louva isso, né? E desejamos assim para vocês o maior sucesso em todas as áreas, em todas as atividades que vocês forem fazer, nesse business que vocês estão junto, em próximos que virão, e ampliação e tudo mais. E a gente está aqui para isso, né? O OneCast nasceu para isso. Nasceu para mostrar quem está por trás dos business que as nossas telas mostram, entendeu? Valeu. Muito obrigada Não. aí pela oportunidade. É um Sim. prazer estar fazendo essa parceria maravilhosa com vocês. Nós que Obrigada. Desde o agradecemos. começo, vocês dois são maravilhosos com a gente. Cara, a gente que Não, agradece pelo convite, valeu. convidar todo mundo aí que quer fazer uma tatu e Exatamente. você. Aí, Tá claro. Em breve a gente vai mostrar a sua Vamos lá. já, Vamos, né? vamos, vamos. Fazer A uma de vocês live, dois, na verdade. Gente, Vamos adorei. fazer uma live. Gostei. Ah, isso é legal, hein? Boa, boa. Fazer uma Tá live. ó. registrado isso. É. Ai, meu Deus. Já era. Ixi. Ô, Caio, você dá pra cortar depois? Não, Não vai Não cortar. corta. não corta. Essa edição vai ser inteira, sem corte, Sim, gente. que Muito legal. obrigada. Gratidão por Obrigada estar a Tem aqui. até o antes de começar, né? Que foi legal também, né? Antes da gente iniciar o papo. já era, aí, ó. já era. Exato. Vamos deixar na íntegra. Gente, gratidão por estar aqui conosco em mais esse episódio. Foi divertido, não foi? Eu Se sei. você gostou, outras pessoas vão gostar também. Então encaminha para aquele amigo, para aquela amiga que precisa conhecer essas duas figuras queridas aqui e conhecer o Orlando Sharks Tattoo aqui em Orlando International Drive. A gente já fez bastante publicidade da International Drive, todo mundo ficou curioso e conhecer. Agora tem que fazer né? publicidade do Orlando Sharks Tattoo, Não, né? ó, pessoal, verdade. pessoal, é só falar que é no mesmo mall ali do Banco do Brasil. Banco do todo mundo já sabe onde Brasil. que é. É. Banco do Brasil. As informações vão ficar todas na descrição para vocês seguirem, compartilharem, conhecerem também. E nos vemos no próximo episódio na semana que vem. Beleza? Ah, não esquece também, segue o Alaska Tech Store, que é esse espaço maravilhoso que a gente está aqui com o OneCast. Obrigada! Beleza, gente. Valeu. Até a próxima sexta. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.